Graça e paz, amados. Hoje nós estaremos lendo a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 28, versículos de 20 a 22, quando nós estaremos falando sobre o voto de Jacó. Vamos ler? E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amados, aqui a gente vê que Jacó ainda não tinha um conhecimento profundo de Deus. Ele ainda estava preocupado com a comida, com o alimento, com o vestuário, apesar de que ele já conhecia a respeito do Pai Eterno, a respeito da bênção do Senhor para a família dele. Ele já sabia que Deus tinha chamado seu avô Abraão, sua avó Sara, de uma terra longínqua, distante, para a terra que manda leite e mel, para a terra que eles estavam naquela época, a terra de Canaã. Então, queridos, mas mesmo assim, ele ouvia certamente as histórias passadas, as experiências, mas ele ainda não conhecia o Senhor na sua intimidade, ele não tinha tido um encontro verdadeiro com esse Deus poderoso que pode todas as coisas, que sustentou seus avós, os seus pais, Isaac e Rebeca. Ele ainda estava numa fase distante de Deus ainda, por isso ele ficou impactado com o sonho que teve. Ele teve aquele sonho e ele pôde dizer quão terrível este lugar. Era justamente por causa disso, porque ele não conhecia ainda Deus na intimidade, ele não conhecia verdadeiramente ainda o Senhor. Por isso ele teve que fazer um voto. Mas ele sabia a respeito desse Deus, ele sabia que o Senhor poderia ajudá-lo, mas ele ainda estava distante. E aí ele fez um voto: se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão para comer, vestes para vestir e me abençoar, que eu retorne em paz à casa de meus pais, o Senhor me será por Deus. É como se ele falasse: o Senhor será o meu Deus. Está vendo, queridos? Está vendo, amados, que ele precisou fazer uma proposta para o Senhor e declarando que se tudo aquilo acontecesse, ele teria na sua vida o Senhor por Deus. Isso é uma proposta de quem ainda não conhece Deus de fato e de verdade. E ele ainda foi mais além. Ele ainda disse: essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Ali ele estava nas terras que chamava Luz, e que ele já havia colocado um novo nome, Betel. E Betel quer dizer casa de Deus. Está agora dizendo que ali seria a casa de Deus, o lugar de oração, o lugar de adoração também. Ainda ele foi mais além: e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Olha, ele lembrou, ele conhecia a respeito do dízimo, porque ele deve ter visto as histórias, o seu avô Abraão deve ter passado para ele a questão do dízimo, porque Abraão encontrou-se com o rei de Salém, Melquisedeque, e ali a gente vê o dízimo sendo implantado ali. Foi a primeira vez que a Bíblia fala sobre dízimo, foi ali com o rei de Salém. Salém quer dizer paz. Então ali estava o rei da paz. O rei da paz, o Senhor, estava ali, diante de Abraão. E Abraão, vindo de uma guerra, sendo vitorioso, ele deu o dízimo de todos os despojos, entregou para o rei de Salém, entregou para Melquisedeque, aquele que não tem princípio nem fim de dias.
não tem genealogia. Então, queridos, aquilo foi repassado para a família. Então, Jacó conhecia a respeito das histórias que ele ouvia da boca dos seus antepassados, seus pais, seus avós. E ali então ele lembrou: Senhor, de tudo que me deres, eu dou o dízimo, eu vou dar o dízimo. Ele lembrou que ele deveria trabalhar, que ele tinha que ter um ganho, que ele ia ganhar. A Bíblia até fala, do suor do seu rosto comerás e viverás. Então, o trabalho é algo digno, e Jacó já estava lembrando aqui disso. De tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, queridos, é algo que já estava na mente dele. E agora ele ia exercitar. Agora ele ia fazer cumprir aquilo que ele já conhecia e já sabia, mas que certamente ele não cumpria. Ele não vivia desta forma. Ele não era dizimista, certamente. Mas a partir daquele momento que ele fez aquela proposta com o Senhor, para o Senhor, que ele colocou tudo aquilo que estava no seu coração, que eram as suas necessidades, a comida, o pão diário, a vestimenta, a volta, depois dele ficar ali, ele não sabia quanto tempo ia ficar, voltar em paz à casa dos pais, e de tudo que o Senhor acrescentasse na vida dele, ele ia dar o dízimo. Aí sim, agora ele estava colocando em prática aquilo que ele recebeu de herança espiritual e que já deveria estar na prática, mas ele não conhecia a Deus ainda na intimidade. Ali ele estava num processo de conhecer o Senhor. Amém? Que nós possamos também crescer em graça, em sabedoria, conhecendo a Deus mais e mais, a cada dia acrescentando na nossa mente, no nosso coração, a palavra do Senhor e tendo fé que o Rei da Glória, Jesus Cristo, veio a este mundo para nos resgatar de todo o pecado e que tudo que fizermos que for contrário à palavra do Senhor, nós temos que pedir perdão a Deus, nos humilhar diante dEle, pedir perdão e misericórdia para o Senhor, porque a palavra fala que Ele perdoa e esquece. Mas nós temos que reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele veio a este mundo para nos dar a salvação através do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. Ele derramou sangue, foi morto, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E a vitória dele, a vitória de Cristo ao ressuscitar, é a nossa vitória. E por isso nós temos condições de estar diante de Deus, porque agora nós temos Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador. E é Ele que intercede por nós diante do Pai. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar com a graça de Jesus. Amém.